Olá, eu me chamo Mariane Zancanella e eu tenho uma palavra de Deus para sua vida. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Mediante a essa promessa de Deus para a vida de Abraão, nós vemos o Senhor dando uma direção para ele. Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E é tão surpreendente essa história, porque nós vemos o Senhor dando uma direção para Abraão, para ele sair da casa dele, mas não fala o lugar para onde ele iria ir, ou seja, o seu destino. Então, nós vemos aqui uma história realmente de fé por parte de Abraão, uma fé no Senhor tão grande, que mesmo Deus não falando para ele onde exatamente ele deveria ir, ele simplesmente obedece à direção inicial que o Senhor dá para ele. Essa palavra que o Senhor me direcionou a trazer hoje para você é uma palavra muito pontual e é uma palavra de fé específica num determinado ponto. De que muitas das vezes nós espiritualizamos e sentimentalizamos também a nossa fé. No sentido de que Deus nos dá uma direção específica e nós pensamos que nós precisamos de uma informação complementar para obedecer àquela direção inicial que o Senhor havia nos dado. Aqui, por exemplo, nós vemos Abraão sendo direcionado a sair, mas sem saber para onde iria. E mesmo assim ele obedece, porque fé é isso. Fé é você colocar o pé primeiro e depois Deus colocar o chão. E muitas das vezes, por nós espiritualizarmos demais a nossa fé, nós sentimentalizarmos demais, nós pensamos, mas eu não sinto que tenho tanta fé para isso, meu Deus. Eu preciso que o Senhor me dê mais direções, que o Senhor me dê mais informações para que eu seja obediente a essa direção que o Senhor me deu. E não é isso que Deus espera de nós. Até porque, para que nós possamos, receber essa segunda direção, nós precisamos obedecer à primeira direção. Deus, ele vai nos dando novas direções, nos direcionando aos novos passos que nós devemos seguir mediante a nossa obediência de direções anteriores que ele já havia dado. Então, se, por exemplo, Abraão não obedece a essa direção inicial de sair da casa dele, da parentela dele, Deus nunca direcionaria ele para onde exatamente ele deveria ir. Mas foi mediante a essa obediência de sair sem ter rumo, sem ter rumo nenhum de onde iria, que Deus direcionou qual era a terra, que Deus daria a ele. Eu não sei qual é a direção que Deus já deu para a tua vida. E talvez você esteja esperando por uma informação importante para que você obedeça à direção inicial que Deus te deu. Porque nós temos essa ilusão de como eu vou obedecer essa direção que Deus deu se eu não sei como será, como se dará isso, como eu vou fazer. Às vezes a gente olha para a nossa realidade e nós vemos que nós não temos recursos financeiros e nós olhamos para o cenário improvável que nós estamos vivendo e nós temos a sensação que nós precisamos de mais informações para obedecer à direção que Deus deu. E isso não é fé. E Deus nos chama para caminhar por fé, para que assim nós possamos viver os planos extraordinários que Ele reservou para a nossa vida. O plano que Deus tinha para a vida de Abraão era tão extraordinário, tão grande, muito além do que ele podia pensar ou imaginar, mas necessitaria de uma fé que tem ação junto, porque muitas das vezes nós pensamos, nós caímos no erro de pensar que fé não tem nada a ver com ação, mas tem tudo a ver. Por quê? Se eu creio naquela palavra, aquela direção foi Deus que me deu, eu não tenho problema nenhum de obedecer, porque eu sei que eu fazendo a minha parte, Deus fará a parte dele. Então é essa palavra que o Senhor tem para a sua vida hoje. Seja obediente à direção inicial que Ele te deu e caminhe por fé. Coloque o seu pé e Deus vai colocar o chão. É assim que funciona com Deus. É assim que funciona uma caminhada de fé. E você pode ter certeza que Deus honrará a sua fé. Eu espero que essa palavra tenha abençoado e edificado grandemente a sua vida, e muito mais que isso, tenha te tirado o medo de obedecer à direção que Deus já te deu. Então que você obedeça ao Senhor, que você confie no Senhor ao ponto de caminhar por fé e não por vista. Pois só assim você viverá os planos lindos e maravilhosos que o Senhor reservou para você.